Olá, nesse vídeo a gente vai ver o teorema fundamental do cálculo das integrais de linha, vai ver também quando uma integral de linha é independente de caminho e algumas propriedades acerca de integrais de linha se eu estou no caminho fechado, em campos conservativos, entre outros resultados importantes. Bom, no cálculo a uma variável, vocês viram o teorema fundamental do cálculo, né, que dizia que se eu tinha uma f contínua em um intervalo AB, e uma primitiva de f em AB também. Para quem não lembra, primitiva era uma função f maiúsculo, tal que f' de x era igual a f de x para todo x em AB. Tá? Então, a integral de A até B de f de x dx, isso era f de B menos f de A. De outra forma, né, isso aqui é a integral de A até B de f' de x dx. Então, calcular essa integral da derivada da primitiva, né, de f, era calcular a integral nos extremos do intervalo. Então, o teorema de integral de linha vai ser bem parecido ao teorema fundamental. E ele diz o seguinte: se eu tenho uma curva regular, tá, uma curva C regular, dada pela função vetorial r de t, com t entre A e B, e se eu considero uma função f de duas ou três variáveis com vetor gradiente contínuo, então a integral sobre a curva C do gradiente de f, desse campo gradiente, né, é dado por f calculado em r de B menos f calculado em r de A. Lembrando que no vídeo anterior eu defini um campo conservativo quando você tinha uma função tal que esse campo era o gradiente dessa função f. Então, o teorema fundamental de integral de linha, ele diz que a gente pode calcular a integral de linha de um campo vetorial conservativo, né, simplesmente sabendo o valor de f nesses pontos extremos da nossa curva, né, r de B e r de A. Beleza? A demonstração, ela é bem simples. Porque o que é que a gente sabe? A gente sabe que o gradiente, vou fazer aqui no caso de uma função de duas variáveis, tá? Então, pegue f, uma função de R2 em R, contínua. Então, quem seria o gradiente de f? O gradiente de f é o vetor f derivada em relação a x, né? Derivada em relação a y. E aí a gente tá pegando uma r de t, que eu vou chamar de x de t, y de t. Então, quem seria a integral sobre C, uma curva regular, do gradiente de f dr. Isso vai ser a integral de A até B, pela definição que a gente viu no vídeo anterior, do gradiente de f calculado em R, produto R', né? Foi do vídeo de campos que a gente viu. Pronto. Então, isso aqui é a integral de A até B. Se R de t é x de t, y de t, então R' de t é x' de t, y' de t. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar fx em r de t, né? Fy em r de t, produto x' de t, y' de t, dt. Então, isso é igual a integral de A até B. Eu não vou escrever esse r de t para ficar mais simples de visualizar, mas isso é fx vezes
x' de t mais fy vezes y' de t. Não, acho que assim fica melhor de visualizar. Deixa eu escrever melhor. Eu não vou editar isso aqui, vai ficar fx. O r de t é x de t, y de t, aí vezes x', né, porque eu tô fazendo o produto interno, mais fy, x de t, y de t, vezes y' de t, tudo isso dt. Se você observar, aqui a gente tá fazendo aquela regra lá da cadeia que vocês viram lá em cálculo N2, né? Derivada de f em relação a x vezes a derivada da primeira coordenada em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada da segunda coordenada em relação a t. Então, isso é uma regra da cadeia. A gente está fazendo aqui a derivada em relação a t da função f calculada em x de t, y de t, que no nosso caso x de t, y de t é o r de t, certo? E a integral da derivada, lá pelo teorema fundamental do cálculo N2, é calcular a f nos extremos. Então, vai ficar f de r de b menos f de r de a. E aí, acabou. No livro do Stuart tem essa demonstração para o caso de R3, tá? Mas é similar, só aumenta uma coordenada mesmo. Bom, então agora a gente vai ver alguns resultados mais gerais para a gente calcular a integral sobre uma curva de um campo vetorial, né? E para isso a gente vai precisar de algumas definições. A primeira delas é a independência do caminho. Então, a gente vai considerar um campo vetorial F, esse campo contínuo, sobre um domínio D, e a gente vai dizer que a integral de linha desse campo é independente de caminho, se a gente considerar dois caminhos distintos, né, duas curvas regulares por partes, que aqui é C1 e C2, de modo que essas curvas elas tenham o mesmo ponto inicial e mesmo ponto final, tá? Então, se acontecer das integrais sobre C1 e sobre C2 do campo F serem iguais, a gente vai dizer que essa integral é independente de caminho. Uma observação é que se eu tenho um campo conservativo, né? Então, se eu sei que F é o gradiente de uma função potencial, a gente sabe pelo teorema fundamental que a integral, se eu pegar uma curva C1 e outro caminho C2 que tem mesmo ponto inicial e mesmo ponto final, vou chamar o ponto inicial de A e o ponto final de B, como a gente já tem o costume. Então, eu sei o quê? Eu sei que a integral sobre C1 desse campo conservativo, isso é F calculado em R de B, R1, né, de B, e F calculado em R1 de A. Como C1 e C2 tem mesmo ponto final e mesmo ponto inicial, então a integral sobre C2 vai ser F de R2 de B menos F de R2 de A. Só que R1 e R2 de B e de A são iguais, então isso aqui vai ser igual. Então, se eu tenho um campo vetorial conservativo, a integral de linha desse campo é independente de caminho, tá? Bom, uma outra definição importante é a definição de curva fechada. Uma curva ela vai ser fechada se o ponto final e o ponto inicial coincidem. Então, essa curva aqui, estou considerando a orientação aqui positiva, isso é uma curva fechada, né? Se eu pego uma curva assim, isso também é uma curva fechada. Já essa curva não é fechada. Cuidado para não dizer que ela é aberta, tá? Aqui a gente não tem essa nomenclatura. Essa curva não é fechada, tá certo?
Bom, e aí o que é que a gente tem? O primeiro resultado após o teorema fundamental, né? Que essa integral de linha sobre C do campo F, ela é independente de caminho se somente se a integral for zero para todo caminho fechado. Para demonstrar esse teorema, primeiro a gente vai olhar a ida, né? Que é supor que f é independente de caminho e chegar que a integral é zero para todo caminho fechado. Então, vamos lá. Então, a gente está supondo que essa integral sobre C de f dr é independente de caminho. E a gente quer mostrar que a integral dá zero quando C é uma curva fechada, tá? Então, vamos considerar C da seguinte forma. Considere C uma curva fechada Então, eu tô com C aqui, uma curva fechada. E eu vou pegar dois pontos em C, o ponto A e o ponto B. E a gente vai olhar C da seguinte forma. A gente vai olhar C como sendo C1 unido com C2, onde C1 é um caminho de A até B, tá? C1 vai ser esse caminho aqui em vermelho, de A até B. E C2 vai ser o caminho em verde de B até A. Beleza? Pronto. Aí, o que é que a gente vai ter? Vou colocar aqui C1, C2 para vocês estudarem depois. A gente vai ter aqui que a integral sobre C de f dr. Como essas curvas são regulares também, isso é sobre C1 de f dr mais a integral sobre C2 de f dr. Só que a gente viu que isso é integral de f dr. A integral sobre C2, isso é menos a integral sobre menos C2. A gente viu isso no vídeo anterior. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque a gente sabe que a integral é independente de caminho. E nesse caso, C1 e menos C2 tem mesmo ponto final e mesmo ponto inicial, né? C1, ele inicia em A e vai até B. E menos C2, se C2 inicia em B e vai até A, então menos C2 também inicia A e vai até B. Logo, pela hipótese de que a integral de f é independente de caminho, isso aqui tem que dar zero. À volta, a gente está supondo que se a integral sobre C de f dr dá zero para toda curva fechada C, então essa integral é independente de caminho. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar dois caminhos, C1 e C2, sejam C1 e C2 caminhos regulares, né? Ou seja, curvas regulares, caminhos com o mesmo ponto inicial e final. Com o mesmo ponto inicial e final. A gente sabe que, por hipótese, zero é a integral sobre C de f dr. E a gente vai fazer parecido com o que tinha antes. A gente vai pegar essa curva C aqui como sendo C1 unido com menos C2, tá? Isso aqui vai ficar a integral de C1 de f dr
mais a integral de menos C2 de f dr. Que isso é igual a integral de C1 por propriedade, né? Que a gente já viu, menos a integral de C2 de f dr. Aí aqui é só passar isso para o outro lado. A gente chega aqui a integral de C1 é igual a integral de C2. Ou seja, são independentes, é independente de caminhos. Como observação, a gente tem que se o campo vetorial é conservativo, né? Ou seja, se f é o gradiente de uma função f, então a integral sobre qualquer caminho fechado desse campo vai dar zero, né? Isso é tranquilo porque, pelo teorema fundamental, integral sobre C, se a gente pega uma curva fechada aqui, de f dr, isso vai ser integral sobre C do gradiente de f dr, pelo fato de ser conservativo. Isso aqui dá f em R de B menos f em R de A, né? Só que se a curva C é fechada, então R de B é igual a R de A, consequentemente, isso dá zero. E aí vamos ver outras definições para a gente ver algumas outras propriedades em relação a campos conservativos e integrais de linha. Então, a primeira definição é que se eu tenho uma região aberta, um conjunto aberto, então esse conjunto ele é conexo por caminhos. Quando dados dois pontos quaisquer, a gente pode ligar esses dois pontos por um caminho que está inteiramente em D. Então, uma região assim, D é uma região conexa por caminhos, né? Se eu pegar aqui dois pontos, eu sempre consigo um caminho que está dentro de D, ligando eles. Agora, se eu pego, por exemplo, uma região D assim, união de dois pedacinhos desse, essa região não é, né? Se eu pego um ponto aqui e outro aqui, eu não consigo um caminho contido totalmente em D, certo? O outro teorema, né, que a gente viu, ele garantia que se era independente de caminho, então a integral era zero para todo caminho fechado. E a observação garantia que para todo campo vetorial conservativo, né, a gente tinha que a integral desse campo, ela era zero em qualquer caminho fechado. Então, como é que a gente pode encontrar campos vetoriais conservativos, né? Então, se a gente supõe que a gente está numa região aberta e conexa por caminhos D e define um campo vetorial sobre essa região, então, se a integral de linha for independente de caminho, a gente vai ter que esse campo é um campo conservativo. A demonstração desse resultado eu vou deixar como exercício, mas ela está no livro do Stuart. Acredito que nos outros livros também tem, tá? E aí a gente vai continuar se perguntando como é que a gente pode saber se um campo vetorial ele é conservativo ou não, né? Porque às vezes verificar essa questão de ser aberta, conexa ou se é independente de caminho é um pouquinho trabalhoso. E aí vamos procurar algumas outras alternativas para isso. O resultado que a gente tem, que favorece essa investigação, por assim dizer, é que se eu tenho um campo vetorial conservativo, aqui eu estou pegando um campo em R2, tá? E eu tenho que essas funções componentes aqui, P e Q, tem derivada de primeira ordem contínuas em um domínio D. Então, em todos os pontos, a gente tem essa igualdade nas derivadas parciais, né? A derivada de P em relação à variável y é igual à derivada de Q em relação à variável x, tá? Isso é simples da gente observar, porque se a gente tá com um campo vetorial conservativo, né? A gente tem aqui que a F é PI mais QJ. Mas, por outro lado, a F é o gradiente de uma função F, né?
que isso é a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Então, a gente tira daqui, né, igualando essas duas coisas, que a p é a derivada de f em relação a x e a q é a derivada de f em relação a y, tá? E aí tem um teorema importante lá no cálculo N2, que é o teorema de Clairaut, não sei se pronuncia assim, que a gente tem que as derivadas de segunda ordem aqui, né? Se eu faço d2 de f dx dy, isso é igual a d2 de f dy dx, já que a gente tem que p e q tem derivadas de primeira ordem contínuas. Só que isso aqui é o quê? Essa desse lado é a derivada de q, é a derivada de p, na verdade, em relação a y, né? Eu derivei aqui em relação a y, e essa desse lado de cá é a derivada de q em relação a x. Então, a gente tem a igualdade. Bom, esse teorema, ele garante que se eu tenho um campo conservativo, então isso aqui é válido, né? Sob as hipóteses de P e Q. Mas e quando é que vale a volta desse teorema? Né? Que seria muito lindo eu olhar quando essa igualdade é satisfeita e aí garantir que o campo vetorial é conservativo. E aí a gente tem aqueles outros resultados de antes, né? Se eu tenho uma curva fechada, a integral vai ser zero sobre um campo conservativo, por exemplo. Então, para isso, a gente vai ter só mais duas definições. A primeira é que eu digo que uma curva C ela é simples quando ela não se auto-intersecta, tá? Então, essa curva aqui é simples. Aqui eu estou considerando só a curva, tá, minha gente? Aquela curva que eu fiz como se fosse um 8, ela não é simples, porque ela tem autointerseção, né? Ela não é simples. Se eu faço essa curva aqui, essa curva é simples. Se eu faço tipo um laço assim, não é simples, tá? É uma definição fácil de compreender, né? Se tem autointerseção, é simples. Se não tem autointerseção, é simples. Bom, e a gente vai dizer que uma região D é simplesmente conexa quando ela for conexa por caminho, né? Ou seja, dado dois pontos, a gente consegue um caminho inteiramente contido nessa região. E quando toda curva fechada simples inclui apenas pontos que estão em D. Então, esse exemplo clássico aqui é uma região simplesmente conexa. Vou botar assim para não escrever tanto. Aquele outro exemplo que eu fiz, né, de uma coisinha assim, não é, porque nesse caso ela sequer é conexa por caminhos. No fim das contas, se eu pego uma região assim, mas ela tem algum buraco aqui dentro, se tem algum buraco, essa região já deixa de ser simplesmente conexa, certo? E aí, quando a gente tem a hipótese que eu tô com campo vetorial numa região aberta e simplesmente conexa, aí vale a volta do teorema. Então, se a gente tem derivadas de primeira ordem contínuas para P e para Q, que satisfaz isso aqui, a derivada em relação a y de P é igual a derivada em relação a x de Q, então esse campo F é conservativo. E aí fica tudo lindo. Porque agora, para a gente verificar se um campo vetorial é ou não conservativo, a coisa vai ser olhar as derivadas parciais dessas funções componentes. Então, por exemplo, esse campo F eu estou definindo no R2, né? O R2 é uma região aberta simplesmente conexa, né? O plano todo. Então, para verificar se esse campo é ou não conservativo,
Essa aqui é a minha P e essa é a minha Q. Então, vou fazer P em relação a Y. Isso vai ser o quê? 2Y. Não é verdade? E Q em relação a X, que é 2Y. Então, como PY é igual a Q de X e R2 é simplesmente conexo, F é conservativo. E para finalizar, esse outro exemplo determina uma função f, né, uma função potencial tal que f, o campo f, é o gradiente de f, calcule a integral sobre c de f dr, onde f é essa função aqui e c é o arco de hipérbole. Então, para a gente determinar isso aqui, a gente vai precisar o quê? Se a gente quer que f seja igual ao gradiente de uma função, a gente sabe que o gradiente, né, isso é o quê? fx, fy. Então, eu vou querer que fx seja 3 mais 2xy ao quadrado, a primeira coordenada do campo, e fy seja 2x ao quadrado y. Como é que a gente faz para, a partir da derivada de uma função, obter a função? Integrando. Então, integrando fx em relação a x, a gente vai ter o quê? Que a integral de fx dx é igual a integral a fx é 3 mais 2xy ao quadrado dx. Isso vai ser 3x mais x ao quadrado, y ao quadrado. Se fosse uma função de uma variável só, né, isso aqui é a f de xy. Se fosse uma função de uma variável só, aqui seria mais c. Mas aqui é uma função de duas variáveis. Então, o que falta aqui é algo que depende apenas da variável y, né? Porque se depende apenas da variável y, quando eu derivo, dá zero, né? Que é o que aparece aqui dentro. Certo? Então, f de xy é essa função. Como a gente sabe que a fy de xy, vou botar aqui mais completo, é 2x ao quadrado mais y, eu vou pegar aqui e derivar. Eu tenho que, por um lado, derivando essa aqui de cima em relação a y, vai dar o quê? Vai dar 2x ao quadrado y mais a derivada de y em relação, de g em relação a y, que eu vou botar como g' de y, tá? Isso tem que ser igual a essa daqui de cima. Ou seja, g' de y é igual a zero. E integrando em relação a y, eu tenho que g de y é uma constante. Eu vou botar k para vocês não confundirem c de curva, né? K constante. Certo? Portanto, a função f de xy, ou a família, né, é de família de funções potenciais mais k. Pronto. Acabou-se. Agora eu quero calcular a integral sobre c, onde c é esse arco de hipérbole. Então, eu quero calcular a integral sobre c de f dr. C é o arco de hipérbole. A hipérbole é y igual a 1 sobre x. Eu estou pegando aqui do ponto 1 ao ponto 4, 1/4, tá? Não precisa, mas se você quisesse pegar a parametrização, como é a parametrização da hipérbole? É simples. Você chama x de t, então aqui vai ficar t,
E o y é 1 sobre x, então o y é 1 sobre t, certo? Então, aqui está o ponto inicial e aqui o ponto final. O que é que a gente sabe? Pelo teorema fundamental, isso aqui é a integral do ponto inicial ao ponto... Vamos botar assim, a integral sobre c do gradiente de f dr, né? Já que a gente já pegou lá a função potencial. Então, isso aqui vai dar o quê? Pelo teorema fundamental, isso dá f calculado no ponto inicial, que é o ponto 1, menos f calculado, f calculado no ponto final. Aí é só substituir. A função f aqui vai ficar, em 1 fica 3 mais 1 mais k, 3 mais 1 mais k, menos, em 4, 1/4 vai dar 3 vezes 4, 12, mais, então fica 12, mais x ao quadrado, que é 16, vezes y ao quadrado, que é 1 sobre 16, mais k. Então, isso vai ficar igual. Eu vou colocar aqui embaixo porque me atrapalhei aqui. Então, isso vai ser igual a... Aqui vai ficar 4, que vai dar 1 menos 1, né? Então, fica 3 menos 12, dá menos 9. O k, menos k dá 0, e aqui 1 menos 1 dá 0. E aí, acabou-se. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver o último resultado integral de linha, que é o teorema de Green, em que a gente vai relacionar a integral de linha com integral dupla, que vocês viram na primeira unidade. E aí, depois disso, a gente inicia integral de superfície. E é isso. Valeu!